Olá! Sabe aquela história de que a computação quântica vai revolucionar tudo? A gente ouve isso o tempo todo, né? Mas o que isso significa de verdade no dia a dia de um time de TI? Bom, exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, de um jeito bem prático, com os pés no chão. O nosso objetivo aqui é bem claro. A ideia é que no final desta análise, qualquer um consiga explicar os conceitos básicos, como qubit e superposição, e até rodar um experimento simples num simulador. E o mais importante, ter uma noção para avaliar se aquele problema lá da sua empresa é um bom candidato para a computação quântica. Para isso, a gente vai seguir um roteiro em 5 módulos. Vamos começar com um contexto, depois passamos pelos fundamentos, aí vamos para uma demonstração prática, em seguida a validação dos resultados e, por fim, os próximos passos. Vamos lá! Certo? Módulo 1. O contexto. Por que a gente deveria se importar com isso agora? É que certos problemas, principalmente de otimização, simulação e busca, eles simplesmente explodem em complexidade nos computadores clássicos. Pensa comigo. Calcular a melhor rota para 50 entregas. O número de possibilidades é gigantesco, astronômico. A computação quântica, então, não vem para substituir o que a gente já faz bem. Ela é uma ferramenta nova para atacar esses problemas que hoje parecem impossíveis. Exatamente. Enquanto um computador clássico precisa testar uma rota de cada vez, um computador quântico consegue, usando propriedades da física como a superposição, avaliar um espaço enorme de soluções ao mesmo tempo. E olha, não é mágica, viu? É uma forma fundamentalmente diferente de processar informação. E trazendo isso para a nossa realidade aqui no Brasil, o que isso significa? Bom, algoritmos quânticos poderiam, por exemplo, otimizar rotas de entrega em tempo real em São Paulo. Ou, simulações quânticas poderiam ajudar a criar novos materiais para a indústria. E tem os algoritmos de faturação que impactam diretamente a criptografia usada nas fintechs. O mais importante por agora é aprender a identificar o cheiro desses problemas no nosso dia a dia. Certo, agora vamos para o módulo 2, os fundamentos. Vamos tentar entender os blocos de construção disso tudo sem precisar de um doutorado em física, prometo. A peça central de tudo é o qubit. Pensa num bit clássico. Ele só pode ser 0 ou 1. Acabou. A grande diferença é que o qubit pode ser 0, pode ser 1 ou pode ser uma combinação dos dois ao mesmo tempo. E essa capacidade é o que a gente chama de superposição. É uma propriedade-chave. É isso que permite que um único qubit armazene muito mais informação do que um simples bit, que está só ligado ou desligado. Ele pode ser os dois. E como o entusiasta bem colocou numa discussão online, essa capacidade de existir em vários estados ao mesmo tempo, é daí que vem o imenso poder de processamento que a gente tanto ouve falar. E aí tem o emaranhamento, um negócio tão doido que o Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Imagina o seguinte, duas moedas que, não importa o quão longe estejam uma da outra, se você girar as duas, elas sempre caem em lados opostos. É uma correlação perfeita, instantânea, que conecta o destino desses qubits. Ok, os conceitos são na mesa. Agora vamos para o módulo 3, a demonstração prática. Como é que esses blocos todos se juntam para de fato resolver um problema real? O nosso desafio aqui vai ser um problema de classificação, algo super comum em machine learning. A gente precisa pegar um monte de dados e separar em duas categorias diferentes. E aqui estão nossos dados de entrada. Imagens de biópsias de tecido mamário. A tarefa do nosso algoritmo vai ser aprender a diferenciar visualmente as amostras que são benignas daquelas que são malignas. Para fazer isso, a gente vai usar um algoritmo chamado Máquina de Vetores de Suporte Quântica, ou QSVM. Basicamente, esse código escrito em Qiskit está fazendo algumas coisas. Primeiro, ele cria um simulador quântico para a gente poder rodar o experimento. Depois, ele mapeia as características das imagens para o estado de qubits e, por fim, ele treina o modelo para achar a melhor maneira de separar os dois grupos de dados. E aqui está o resultado. Olha só, cada ponto no gráfico é uma amostra. Os pontos vermelhos são os malignos e os azuis, os benignos. O algoritmo QSVM conseguiu traçar uma linha de decisão que, de fato, separa a maioria das amostras com sucesso. Isso mostra que a abordagem funciona na prática. A demonstração parece bem promissora, né? Só que agora a gente entra no módulo 4, validação. E é aqui que a gente separa o hype da realidade. E aqui veio o balde de água fria. Quando a gente compara os resultados, o algoritmo clássico SVM teve uma precisão de 99,3%, superando o quântico QSVM, que ficou com 95,8%.
Isso mostra um ponto que é crucial. Para problemas de pequena escala e com pouco ruído, os métodos clássicos ainda são, muitas vezes, melhores. A tal da vantagem quântica não é garantida para tudo. E isso nos leva a 3 armadilhas bem comuns. A primeira é essa, achar que a vantagem quântica já existe para qualquer problema. A segunda é ignorar o ruído. Qubits são super sensíveis, então circuitos muito complexos podem gerar resultados bem imprecisos. E a terceira é tentar aplicar a computação quântica em problemas que não têm aquela estrutura combinatória complexa que a gente falou lá no início. Então a lição aqui é bem direta. Por enquanto, a nossa exploração quântica deve acontecer principalmente em simuladores. O hardware real, os computadores quânticos de verdade, ficam reservados para experimentos e provas de conceito muito, mas muito direcionados. Com tudo isso em mente, vamos para o nosso último módulo, o 5, próximos passos. Afinal, como começar o primeiro projeto quântico? O processo é bem simples. Primeiro passo, identifique um problema pequeno de otimização ou classificação aí no seu trabalho. Segundo, modele esse problema usando um simulador representando as variáveis como qubits. E terceiro, execute o modelo e analise os resultados, sempre comparando com uma abordagem clássica que já é conhecida. E na hora de analisar, o foco deve ser em 3 métricas-chave. Primeiro, acurácia. O resultado quântico chega perto da melhor solução clássica? Segundo, tempo. Dá para modelar e medir tudo em menos de 5 minutos? E terceiro, estabilidade. Se a gente rodar o experimento várias vezes, os resultados são consistentes? Um ótimo primeiro passo prático seria exatamente este aqui. Pegar aquele mesmo problema do câncer, aumentar um pouquinho a complexidade para umas 8 características e comparar a precisão do SVM clássico, aqui na barra da esquerda, com o que é SVM rodando no simulador na barra da direita. Isso vai dar uma sensação bem real dos prós e contras. E com isso a gente conclui a nossa análise. A computação quântica ainda não está pronta para resolver todos os nossos problemas de uma vez, mas a hora de começar a experimentar e aprender é agora. A pergunta que fica não é qual problema impossível vai ser resolvido amanhã, e sim qual pequeno problema de otimização pode ser modelado em um simulador hoje.